Mais um fim de semana de grandes jogos na Premier League e dois são muito especiais. Um deles é o derby de Merseyside desta feita, jogado em Goodison Park, do lado azul de Liverpool. E é precisamente o jogo que abre este dia de sábado e esta sexta jornada da Premier League a partir do meio-dia e meia. Vais ter Everton-Liverpool para acompanhar no canal 1 da Eleven. Depois, às 3 da tarde, são 6 os jogos que se distribuem pelos 10 canais da Eleven. Brentford-Leeds United, Newcastle-Crystal Palace, também o Nottingham Forest-Bournemouth, o Tottenham frente ao Fulham de Marco Silva e João Palhinha, o Wolverhampton de Bruno Lage da Armada Portuguesa recebe o Southampton e o Chelsea recebe o West Ham num verdadeiro derby de Londres. Às 5h30 da tarde, o Aston Villa-Manchester City. No domingo, 2 encontros. Às 2 da tarde, o Brighton recebe o Leicester, último classificado desta Premier League, e o Manchester United recebe o Arsenal. É um duelo histórico que vai fechar esta sexta jornada da Premier League, mas vamos agora falar sobre aquele que é o encontro dos encontros, o derby de Merseyside, que abre a sexta jornada. From within the same proud city, fueled by the same infinite passion, forever together but poles apart. A city divided, a fixture to savour. This weekend, catch the latest instalment of the Merseyside Derby. O derby de Merseyside para acompanhares este sábado a partir do meio-dia e meio. Ora, falar deste derby é falar, obviamente, de um jogo histórico e, por isso, ninguém melhor do que um jogador que passou pelos dois clubes. Abel Xavier, bem-vindo, obrigado por esta presença. O Márcio Madeira está também connosco daqui a instantes. Não passaste nos dois? Passei por nenhum. Mas jogaste no Liverpool, não jogaste? Não joguei. Tenho fotos, mas não cheguei a jogar. Tenho fotos. Foi quando foste à loja? Foi. Foste a Anfield à loja. Daqui a pouco junta-se a nós também o Tomás da Cunha. Obviamente, Abel, temos de começar por ti. Quão especial é este derby? É o derby dos derbys? Antes de mais, Óscar, é um prazer estar aqui na vossa companhia, cumprimentar o Márcio e desde já enaltecer a vossa forma criativa e inovadora em de terem os direitos televisivos da Premiership, na qual eu considero a melhor liga do mundo. Eu tive o privilégio de jogar lá durante muitos anos e, de facto, o derby é um jogo muito especial. Eu joguei 7 vezes o derby, 5 vezes com a camisola do Liverpool, 5 vezes com a camisola do Everton. E 2 vezes com a camisola do Liverpool. É sempre muito bom corrigir, porque senão há quem se sinta ofendido com este facto. Mas, de facto, foi muito importante a minha passagem pela Premier League. Eu considero que talvez foi o campeonato que se adequou mais com as minhas características, porque eu sabia as minhas limitações e trabalhei muito durante muitos anos sobre elas. Mas a questão da fisicalidade, da presença, do jogo físico, Inglaterra apresenta estas características e, portanto, até o dia de hoje, embora o futebol seja completamente diferente, é um futebol muito mais evoluído, mas eu estive na evolução e também estive na integração daquilo que foram as equipas técnicas estrangeiras, os jogadores estrangeiros que enriqueceram e aumentaram a qualidade não só do futebol, mas, de facto, se me perguntares, Oscar, se eu alguma vez pensava fazer a mudança que fiz do Everton para o Liverpool, jamais pensava quando eu jogava pelo Everton, porque é impossível quase isso acontecer na realidade. Nós estamos a falar de 2 clubes centenários, só houve 4 jogadores, penso eu, que passaram de um lado para o outro. Estas passagens normalmente não são feitas com intermediação, porque não há negociação possível. E, portanto, nesse sentido, eu tive que ser perspicaz em não ferir, digamos, a estrutura do Everton na minha forma de sair. E isso para mim foi muito importante, porque eu acho que, da mesma forma como nós entramos numa estrutura, temos que também saber sair da melhor maneira possível. E foi isso que aconteceu. Ou seja, é quase como que dizer, se te convidassem para ir a Goodison Park ou mesmo até Anfield para veres um
um derby de Merseyside, serias bem recebido nos dois lados, nos dois estádios. Sim, Óscar, eu sou constantemente convidado para participar dos jogos das lendas, tanto por parte do Everton como por parte do Liverpool. Recentemente, há cerca de um mês e meio, estivemos em Old Trafford com 50 mil pessoas. Jogos dos clássicos. Os jogos dos clássicos. E é sempre um grande prazer haver memória, acima de tudo, por parte das estruturas. Eu acho que isso é muito importante, porque as instituições crescem, as paredes estão lá, mas aqueles que engrandecem as estruturas são as pessoas, são os jogadores, são as direções, são os presidentes, são os treinadores, é o staff de apoio, são os adeptos e, portanto, uns saem, uns partem, mas eu acho que são as pessoas. As pessoas é que, de facto, fazem as coisas acontecer. E o facto de algumas estruturas não esquecerem dos jogadores, das gerações, é reconfortante, porque quando nós voltamos outra vez a jogar e temos esse momento de convívio e de companheirismo, nós relembramos o passado e a história. Portanto, acabamos por ter memória, e uma memória boa de alegrias, de tristezas, de vitórias, de derrotas. E quando nós vamos fazer um paralelo com aquilo que é a vida, de facto o futebol tem muita coisa que é do dia-a-dia, basicamente. Eu jogava no PSV Eindhoven, aí tinha um contrato de 4 anos, nomeadamente com Bobby Robson. Ele depois de 2 anos saiu e depois eu tive essa abordagem por parte da Inglaterra, que não estava na minha expectativa. E nós tínhamos sempre aquela percepção de Inglaterra, eu só vou jogar nas equipas de Londres. Era uma ideia que nós tínhamos no passado, estamos a falar há mais de 30 anos atrás, 25 anos atrás. O jogador que era estrangeiro só queria jogar nas equipas de Londres. Porque eram equipas mais elitistas, eram equipas da capital. Estás na capital, não é? Capital, pronto. A vida social também era completamente diferente. A visibilidade é outra. A visibilidade é outra e tudo. E de facto eu fui para Londres para assinar por West Ham. Era Redknapp na altura, que tinha uma grande estrutura, que tinha uma grande equipa, onde o atual treinador do Everton estava lá como jovem, o Frank Lampard. Rio Ferdinand, Frank Lampard, Di Canio, era uma equipa fabulosa. Mas o futebol também há que ser rápido, há que agir rápido, e um dia depois eu estou em Londres à espera para que o Redknapp tomasse a decisão e para eu ser jogador do West Ham, e vem um caríssimo treinador que para mim é uma figura paternal. Foi uma figura paternal e fez uma proposta para eu ir para Everton. E a partir daí eu fui jogador do Everton durante 2 anos e meio e tive um carinho por parte dos adeptos único. E lembras-te a que jornada jogaste o primeiro derby de Merseyside? Vou-te facilitar a vida. Foi a terceira jornada. Estás-me a puxar pela memória. Estava a falar da memória, mas estás-me a falar da memória, mas não consigo. O teu terceiro jogo na Premier League foi precisamente um derby de Merseyside. E há o ambiente, há todo o ambiente, Márcio, em torno deste encontro, mas depois há outra coisa que demonstra também que o futebol inglês é para as famílias e é para o adepto que está no estádio. E nós ainda na quinta-feira brincávamos com um adepto precisamente do Everton, aquele adepto do Filhos há muitos, Gordon. Camisola do Gordon, há só uma. É um derby que se joga ao 12:30, claramente a dizer venham ao estádio, e vai estar cheio Goodison Park. Boa noite, Óscar, boa noite ao Abel e boa noite à nossa família Eleven. Deixa-me primeiro fazer 2 ou 3 considerações rápidas. A primeira é um gosto enorme estar aqui com o Abel, foi o meu último treinador. Tive o privilégio, porque foi um privilégio, ser treinado por ele, de conhecer a sua qualidade técnica, uma pessoa que sabe muito do jogo de futebol, mas principalmente da sua qualidade humana. E para mim é um gosto enorme estar aqui com ele, já trabalhei com ele noutro lado, mas é um gosto enorme ter aqui uma pessoa que nos pode dizer como é que é o ambiente, e é isso que também queremos passar lá para casa com este programa, que é ter aqui os protagonistas, quem esteve lá dentro. Eu vou fazer o jogo, já estive a pedir aqui alguma ajuda em relação a esse ambiente, e uma das perguntas que fiz ao Abel foi mesmo isso, se ia ter a oportunidade de ver famílias, casais juntos com camisolas diferentes. E o Abel respondeu-me que sim, que era uma coisa natural e que é algo que é comum neste derby. Portanto, eu acho que por aqui também se percebe a cultura do futebol em Inglaterra, naquele que para mim também é o melhor campeonato do mundo, e espero que seja um grande jogo. Acho que são 2 equipas substancialmente diferentes no momento que vivem, na qualidade coletiva e individual,
mas nestes jogos, e o Abel vai-me corrigir se eu estiver enganado, são jogos diferentes, são jogos muito especiais e que às vezes as surpresas não são assim tão surpresas porque os jogadores transcendem-se naquilo que é o seu momento de forma. E nós já vamos falar do momento de forma de ambas as equipas, não é? Não está tão semelhante. O Liverpool não começou bem o campeonato. O Everton, havia quem esperasse muito mais, mas o fecho do mercado pode ter trazido novidades apetecíveis no plantel do próprio Everton. Ora, quem sabemos nós está disponível, estará de regresso certamente à lista de convocados, pelo menos é Darwin Núñez, depois dos 3 jogos de castigo para o jogador do Liverpool. Ora, Jürgen Klopp falou sobre Darwin Núñez na conferência de imprensa e disse que deu-lhe algo para ele nunca mais esquecer daquilo que fez. No, he's really happy that he's back, that he's not suspended anymore, because I gave him for the time now. Always when I gave him high five, I gave him a slap in his neck as well. Just that he doesn't forget. Diogo probably will be in as well. He trained yesterday with the team first time. He will train today. I have to make a decision. Does it make sense that we involve him already or not? But if, then it's the first time that we have 5 attackers. Sounds like Christmas. Klopp já tinha avisado que Diogo Jota voltava na quinta-feira, treinou na quinta-feira, treinou obviamente sexta-feira e passa a ser opção também na frente de ataque do Liverpool. Diogo Jota, que ainda não jogou esta temporada na Premier League. Mas Jürgen Klopp falou também sobre a mais recente contratação do Liverpool, já depois de ter dito, sim, vocês tinham razão, eu precisava mesmo do médio, vou atrás desse médio. Arthur Melo chegou. He gives rhythm, he can give rhythm, he's a really good passer, he's with the ball, has speed with the ball. Safe on the ball, and can, how I said, can demand rhythm, which is pretty important. Really good in tight areas, can keep, and that's all these kind of things. So I like it a lot. And now, of course, it's like this. Why can you loan a player like this? Because it didn't work out 100% at Juventus, but I see that rather as a positive, because the potential is for sure still there. O potencial de Arthur Melo e esta transferência, para já para empréstimo, por parte da Juve para o Liverpool. Há uma cláusula, mas não há obrigatoriedade de compra do brasileiro. Ora, ele que também falou aos canais do Liverpool e diz estar muito feliz por estar em Inglaterra ao serviço de um grande clube mundial. Obrigado, estou muito feliz por estar aqui vestindo essa camiseta com esse escudo grandíssimo que representa tanta história no futebol mundial, então é um sonho. Cara, ele tem uma história linda no futebol, né? Ele tem uma história linda, eu já joguei contra o Liverpool e sei a sensação de estar no estádio com a torcida incentivando. Daí eu estava do lado contrário, agora do lado certo, então estou bastante entusiasmado. Enfim, é um grande equipe, com um grande treinador, com grandes jogadores, então, como eu falei antes, é um sonho estar aqui. Escutados que estão os homens do lado do Liverpool, falta escutar, obviamente, Frank Lampard. Ele que nunca jogou como jogador um derby de Merseyside, mas jogou outros, por exemplo, em Londres, e Frank Lampard diz que sabe o quão especial é para agentes de Liverpool, sejam elas apoiantes do Everton ou do próprio Liverpool, este jogo que se joga este sábado ao 12:30. I was, fortunate enough to take part in a lot of London derbies as a player, but a London derby can have a different element to it. I think when you are talking about a city like Liverpool and what it means to Liverpool and Everton, and the city's so 50-50, I think that it ramps up the intensity of the game and what it means for the fans. And I had a taste of it at Anfield last year. We competed really well in the game. I think we're really unfortunate to lose the game for different reasons. And it's my first at Goodison, so I'm excited about that fact, knowing that we'll have a home crowd behind us before the game, during the game, and we have to perform with the same passion that they're going to turn up with. Jogar com paixão e para um Everton, Abel, que está para esta altura na posição imediatamente acima da linha d'água, tem apenas 3 pontos conquistados, ou seja, a temporada não começou claramente bem para a formação de Frank Lampard e há expectativa para Frank Lampard e para esta equipa. Este ambiente especial e este boost de confiança vai ser tremendamente importante para o Everton conseguir eventualmente dar a volta por cima.
Sim, Óscar, o contexto da pontuação e da tabela classificativa real não vai refletir, obviamente, em um jogo jogado neste derby, uma superioridade substancial, porque a própria atmosfera absorve tudo. Portanto, é daqueles derbys que nada que é exterior, nada que é estatístico conta. Sim, até porque é muito cedo, estamos a falar da 6ª jornada agora. Nada conta. E muitas das vezes estes mesmos derbys é um alavancar de um momento talvez de dificuldade, que é o momento do Everton, porque não começou tão bem. Mas a questão, muitas vezes, quando nós verificamos a competitividade deste campeonato, o que é que significa não começar tão bem? É que este campeonato é extremamente difícil. Nós analisarmos também, o Liverpool também não começou bem. Começou a empatar com o Fulham, começou a empatar com o Crystal Palace, só recentemente é que ganhou com o Newcastle no último minuto, ou seja, 70+9, gol de Fábio Carvalho. Sim. E, portanto, todas as equipas têm muitas dificuldades. Agora, se nós falarmos no contexto daquilo que é o plantel do Liverpool para o plantel do Everton, em termos genéricos, é óbvio que está muito mais consolidado determinados processos de desenvolvimento e de crescimento da identidade de jogo por parte do Klopp, porque teve este tempo todo para consumar aquilo que nós podemos designar como uma das melhores equipas que existe em termos coletivos no mundo. O impacto desta melhor equipa no mundo reflete-se muito mais naquilo que são os jogos da Liga de Campeões do que propriamente nos jogos de Premiership, pela competitividade que há e por esta atmosfera que absorve e aumenta a competitividade e aumenta as esperanças para aquelas equipas que são menos fortes, e nós verificamos isto mesmo. O Brentford com o Manchester United venceu e ninguém estava à espera que pudesse vencer. Sim. E, portanto, há muitos exemplos, e obviamente todas as semanas, e isto reflete a dificuldade da Premier League. Portanto, eu antevejo uma atmosfera fantástica. Como o Márcio disse, uma coisa é rivalidade, outra coisa é fanatismo, que é completamente diferente. Não existe isto em Inglaterra. A cultura de apreciar o futebol, existe a diversidade do tempo, mas são as famílias que vão ao jogo, os estádios estão sempre cheios, e, portanto, é a riqueza do futebol inglês. E depois dizer-te que esta cultura tem uma história, não é? Porque se nós voltamos aos tempos medievais, de perceber qual foi a evolução do futebol, em que a bola era algo que se partilhava e quem vencia honorava também os derrotados. Portanto, isto é algo que todavia se mantém bem firme. E normalmente eram também os estratos sociais. Exatamente, bem firme na cultura. Portanto, eu já, nos derbys, embora é difícil aplaudir a equipa adversária no final, mas os comportamentos de ética e do respeito, se a superioridade é vincada em campo, o adversário não vai fazer uma contestação, não vai fazer, portanto, confrontos, porque não existe essa mentalidade. Márcio, nós vimos um Everton que conseguiu empatar frente ao Leeds United. Não quero estar a ser demasiado analista, mas parece-me que o Leeds United também deu aquela primeira parte para o controle da formação de Frank Lampard, mas houve um homem, sobretudo, que não digo que se surpreendeu, mas que se começa a demonstrar, que é precisamente o menino Gordon. Pode ser também nestes jogos que os meninos se tornam homens e aparecem. Por exemplo, olha, Fábio Carvalho vai no segundo jogo consecutivo a marcar. Sim, bom exemplo. E um exemplo feliz, e Gordon fez os 2 últimos golos do Everton, que colocaram a equipa a ganhar. Os 2 últimos jogos o Everton teve a ganhar. O problema do Everton foi depois, defensivamente, não conseguir ter a solidez para manter o 0 na sua baliza. Não começou bem, mas é um pouco como o Abel Xavier diz: o que é começar bem em Inglaterra num campeonato em que todas as equipas podem roubar pontos umas às outras? E daqui a pouco vamos ouvir, a propósito disso, vamos ouvir um outro treinador português, ou um dos treinadores portugueses da Premier League, Bruno Lage, a justificar este mau arranque também do Wolverhampton. E é isso mesmo, estamos à sexta jornada. Para completar, eu acho que Gordon, sem dúvida, é um dos elementos em foco. Da parte do Liverpool, obviamente, há muitos mais jogadores que podemos retirar daqui para serem protagonistas neste jogo, mas, volto a dizer,
não é um jogo dado adquirido que o Liverpool vai passear de forma alguma. Eu acho que vai ter muitas dificuldades e é um derby que pode, atenção, amanhã ao 12h30, pode surpreender. Então, e falando do lado do Liverpool, acreditas que, e já foi um pouco aquilo que falámos na quinta-feira, poderemos ter um Firmino a sentar no banco ou o Firmino a titular indiscutível para ti? Firmino firme no 11, para catapultar e potencializar aquilo que ele tem feito, ou seja, os golos que tem marcado, rentabilizar esses golos, sabendo que quem marca em 2 jogos pode e está confiante para marcar no terceiro. Quem marca e assiste. Exatamente, aquela goleada que ele foi figura de cartaz, e acho que é um dos jogadores que não vai haver dúvida, na minha opinião, que vai ser titular. Salah será o outro, Luís Dias, aqui dou-te os 3 jogadores que eu acredito que possam jogar na frente. Tenho algumas dúvidas no meio-campo. Acho que pode haver ali uma outra alteração, também a forma de gestão. Não se podemos esquecer que estas equipas jogaram no fim de semana e 3 dias depois, e agora voltam a jogar A meio da semana para a Champions. A meio da semana, exatamente, e agora voltam a jogar no sábado, à hora do almoço. Acho que o Liverpool pode aqui ou ali alterar alguma coisa para gerir mesmo esse esforço, até porque pouco depois temos Champions League. Márcio, e sobretudo, e tu andaste lá dentro, e sabes bem disto, e o Abel, então, muito melhor do que eu, este jogo e o facto de terem estado a perder até aos instantes finais, isto mexe também com... É óbvio que os jogadores hoje em dia estão mais habituados a esta pressão e a estas constantes reviravoltas que têm de ser dadas no jogo, mas isto mexe também com os jogadores. Sim, mas a questão é que a Premier League as coisas acontecem muito rápido, a margem de erro é muito mínima, as equipas são todas muito competitivas e, portanto, é lógico que aqui a questão que se levantou foi o Newcastle acabou por ser competente no tempo de jogo de permanecer a vencer, porque normalmente o Liverpool dá a volta ao contexto, porque Anfield é mesmo um estádio de reviravolta. A nível dos jogos. Portanto, o Liverpool é uma equipa que tem uma estabilidade emocional, que sabe que se porventura houver um erro ou individual ou coletivo, o ambiente que se vai criar para dar a volta é muito especial. E, portanto, ali também houve, no meu ponto de vista, houve muito mérito por parte da equipa de Newcastle se permanecer, do ponto de vista emocional, sólida para levar o jogo até 70 mais 9. Obviamente, pronto, o Liverpool acabou por dar a volta numa situação de uma ação fantástica em termos individuais do Fábio, que estava lá no momento certo. E, portanto, estas características e estes jogadores que têm essa qualidade estão lá também para fazer a diferença. Portanto, quando o coletivo não consegue dar a volta ao contexto, de repente aparece há uma característica individual e, portanto, pode resolver jogos. Isto é que muitas vezes faz a diferença entre um bom coletivo em que funciona em vários níveis e o outro é um bom coletivo que depois as características individuais de certos jogadores em momentos de dificuldades coletivas resolve os jogos. Portanto, é essa mais-valia que o Liverpool tem tido e todas as contratações, se nós analisarmos face aos problemas que o Liverpool tem tido, têm sido contratações muito calculistas, muito cirúrgicas e, portanto, é um clube que tem estabilidade. Tem estabilidade do ponto de vista financeiro, tem estabilidade... Eu ia dizer isso, e já perguntando ao Abel, que estamos a falar do ambiente em Anfield, que é um ambiente fantástico para quem joga contra, porque consegue, como tu disseste e bem, catapultar depois a equipa para uma reviravolta. E em Goodison Park também tem um ambiente que... Sim. Embora o estádio seja completamente diferente, mas tem um ambiente... Aliás, eu considero que todos os estádios têm ambientes particulares e muito favoráveis às equipas de casa. A única coisa é que o Liverpool tem já uma estrutura mental coletiva de lidar bem com esse tipo de pressão. Porquê? Porque ao longo do tempo esta equipa cresceu a vários níveis, na dimensão técnica, tática, dimensão também motivacional, dimensão física. Então, tu vês uma equipa que, qualquer momento da adversidade, seja exterior, é uma equipa sólida, é uma equipa que tem um comportamento de jogo, tanto em casa como fora, de uma forma muito equilibrada. Por isso é que, quando nós falamos dessa questão da intensidade no tempo útil de jogo e verificamos que o Liverpool é talvez uma das equipas que prolonga esta mesma intensidade, é porque mentalmente eles também são muito fortes para aguentar este estímulo.
Vocês falaram aí de algo que é importante e a janela do mercado de transferências fechou nesta quinta-feira à noite. Connosco já está o Tomás. Tomás, falávamos destas contratações cirúrgicas do Liverpool. Arthur Melo vem porque é uma obrigação de tentar encontrar um substituto. Não é um substituto, mas alguém que faça, por exemplo, o lugar de Thiago Alcântara, ou seja mais uma opção no meio-campo do Liverpool. Mas, olhando para as contratações, e sobretudo para este último dia, para esta última semana de movimentações, não sei se corroboras comigo, mas acho que o Everton terá sido das equipas que mais soube contratar. Boa noite, antes de mais, em especial ao Abel Xavier por estar aqui connosco. O Everton, de facto, precisava bastante de contratar, porque a última época foi especialmente difícil. Como se sabe, a equipa andou até ao final a lutar pela manutenção. É um clube que, nesta altura, não tem ambições de lutar pela Europa, como teve durante muitos anos. E, por isso, é fundamental compor o plantel às ordens de Frank Lampard, que também está a tentar dar uma resposta do ponto de vista tático. Aliás, no último jogo jogou com uma defesa a 4 e acabou por dar uma resposta positiva na partida contra o Leeds. Agora, creio que um dos movimentos de mercado mais importantes para o Everton foi segurar Anthony Gordon, que é o jogador nesta altura mais diferenciado no ataque. Aliás, é um jogador formado no clube, é um jogador especial para os adeptos também e acaba por ser relevante. E vive-lo quinta-feira. Segurá-lo, exatamente. Temos também aquele episódio com a camisola. Essa é de facto uma garantia que o Everton tem para a temporada. Depois chegaram jogadores que podem no imediato representar uma mais-valia. Falo de Onana, que já ganhou o lugar como titular, um médio muito possante, que preenche bem o espaço à frente da defesa, também com alguns recursos ofensivamente. Lampard reforçou bem o meio-campo. Exatamente. Abdicou de um dos centrais, mas teve um meio-campo bastante composto, com 3 médios, Iwobi mais perto do ataque. Não há propriamente um ponta de lança neste plantel, quando não há Calvert-Lewin. Calvert-Lewin é de facto a grande referência do ataque do Everton, que não tem estado disponível neste início, mas há aqui um conjunto de atacantes móveis que podem dar muito à equipa. Anthony Gordon, já falámos sobre ele, Dwight McNeil e Demarai Gray. E depois dá para juntar também o reforço Neil Maupay, que tem provas dadas no futebol inglês, ao serviço do Brighton em especial. Mas de facto é preciso que Frank Lampard agora arruma casa, junte todos estes reforços e leve o Everton para um patamar, pelo menos, mais tranquilo em relação ao que teve na época passada, que foi de aflitos. Sobretudo é preciso dar tempo ao treinador e não fazer aquilo que se fez com Scott Parker ainda durante esta semana. Este é o jogo grande que abre esta sexta jornada. O jogo grande, outro que fecha a sexta jornada, é a recepção do Manchester United ao Arsenal em Old Trafford, o líder da Premier League, que pela primeira vez conseguiu vencer os 5 primeiros encontros desde 2004, na temporada de Arsène Wenger e a temporada dos Invencíveis, que o Arsenal não estava tão bem no arranque da Premier League. Ora, o líder Arsenal joga então diante deste Manchester United, que vem de 3 vitórias consecutivas. This is a fixture where history is made. Records are ended. Invincible no longer. Titles are won. Arsenal are champions. Heroes are created. The new darling of Old Trafford. Who's going to write their name into folklore this weekend? This is Manchester United versus Arsenal. Jogo onde vai estar o correspondente da Eleven, o Oscar Cordeiro, e depois nós aqui no Premier Eleven vamos ter todas as reações em direto de Old Trafford sobre este Manchester United-Arsenal. Ora, o Manchester United conseguiu, diria, finalmente a contratação de Anthony, o ex-jogador do PSV. Do Ajax, aliás, obrigado, Tomás. Eu, PSV, Ajax e Feyenoord às vezes troco. Ora, está finalmente em Old Trafford e vai estar disponível para ser utilizado por parte do técnico Ten Hag. Olha, o Erik ten Hag é um treinador excelente, que eu tenho muito respeito e muito carinho desde a minha chegada no Ajax. Ele me tratou super bem, me deu total confiança e não foi à toa que em 2 anos eu tive uma sequência muito boa com ele de jogos e a gente criou essa confiança, essa intimidade. Então é um treinador que eu tenho muito respeito, muito carinho. Desde quando ele estava lá eu soube da vinda dele para cá. Desejei muita sorte para ele, todo o sucesso, que é uma pessoa que merece muito. E agora do lado dele novamente espero fazer história e crescer cada vez mais junto com ele. Reencontra um velho amigo, o seu antigo treinador, Anthony, vai de novo trabalhar com o Erik ten Hag. Márcio, titular ou não?
Não me parece. Parece-me que o Manchester United e Ten Hag vai manter a receita que fez sucesso nos últimos 3 jogos. Vem numa cadência de vitórias. Não era, digo eu, muito inteligente da parte do técnico alterar, fosse o que fosse. E acho que vai continuar a apostar nestes jogadores. Sabemos que Casemiro está na porta de entrada, sabemos que Ronaldo pode muito bem estar perto, até porque individualmente parece-me que Sancho, Rashford, que são os jogadores que jogam neste momento na frente, e Elanga, não são assim tão superiores fisicamente, e estou a falar fisicamente porque o Ronaldo não fez a pré-época. Parece-me que esse fator vai deixar de ser decisivo para o Cristiano ficar no banco. Acho que é um ponta de lança que pode dar muito jeito a Erik ten Hag. Principalmente temos visto isso quando entra, os duelos que ganha principalmente de cabeça e a jogar de costas para a baliza. Mas para início de jogo e neste contexto específico, depois de ganhar 3 vezes, parece-me que vai manter. Não que o Manchester United, de ontem tive a oportunidade de ver esse jogo superiormente narrado aqui pelo Tomás, desde já parabéns, mas dizer-te que não me parece sinceramente que o Manchester United esteja a jogar um grande futebol, que esteja a praticar um futebol muito mais bonito do que já praticou, mas ganha. E essa confiança de ganhar neste momento é muito importante. Márcio, e prova disso também, e vale o que vale, é que tem sempre, as últimas 3 vitórias têm sido sempre pela Agora o Tomás vai dizer que eles estão a jogar muito à bola. Não é o caso, não é o caso. O Tomás vai já baralhar aqui. Aliás, se me ouviste, sabes o que eu acho. Sim. Falando um pouco do papel dos 2 treinadores, não sei se concordas, Abel, mas Mikel Arteta souberam-lhe dar tempo em Londres e no Arsenal para que ele construísse a sua equipa. É isso que Erik ten Hag precisa neste momento, é de reconstruir, de construir esta estrutura do Manchester United para que, quem sabe se no início da próxima temporada estejam mais ou menos neste patamar, no patamar de liderança de Premier League, de poder novamente estar a sonhar com um título, sonhar com a Champions, que é algo que o United quer rapidamente recuperar. Sim, claro, sem dúvida, Óscar, porque eu acredito que a estabilidade é sempre muito importante, e as equipas inglesas normalmente dão essa estabilidade às equipas técnicas. Nós normalmente não vimos, não verificamos saídas de treinadores assim de uma forma tão prematura. Se algum treinador sai é porque internamente deve ter acontecido qualquer coisa, houve alguma quebra no relacionamento. Sim, foi o caso do Scott Parker, por exemplo. No relacionamento talvez com os jogadores, mas normalmente as direções conseguem compreender a direção das coisas e o tempo de maturidade das coisas. Não se deixam a serem afetadas por aquilo que é o ambiente exterior, mais emocional, ou seja, a estrutura tem que sempre pensar com uma certa razão. E os resultados estão a surgir. É óbvio que em termos coletivos o jogo todavia não expressa uma qualidade de jogo em sintonia com a qualidade dos jogadores em termos individuais, mas eu acho que é mais vale trabalhar sobre vitórias do que trabalhar sobre derrotas, e nesse aspecto devo-te dizer, mesmo a integração plena, porque eu fui um defensor que o Cristiano Ronaldo devia continuar em Manchester por tudo, mesmo através deste mês difícil de rumores, eu fui sempre a primeira pessoa, porque eu sei a dimensão que ele tem, não só como características, todos nós sabemos, mas aquilo que para ele, o que é que ele representa em Inglaterra e o que é que ele representa para os adeptos. E é muito importante que os fatores coletivos, que agora que estão a crescer, possa colidir efetivamente com a integração também do Cristiano Ronaldo, com índices de competitividade mais fortes, porque é normal, teve a trabalhar, como o Márcio disse, e muito bem, de forma individualizada. Ele próprio agora também, do ponto de vista emocional, as coisas estão serenadas. Estabilizadas. Só tem que se concentrar em voltar a ganhar o seu espaço, porque tem que ganhar o seu espaço, isso é fundamental, e não tenho dúvidas que vai o fazer. E depois, por outro lado, o Arsenal, e bem, o ano passado houve muita discussão em torno da figura do treinador, deram estabilidade, conseguiu reajustar a sua equipa, e eu acho que é uma das equipas que neste momento, em termos coletivos, é mais bem trabalhada, porque todas as situações fundamentais daquilo que é a qualidade de jogo, a equipa está bem presente. Ainda bem que falas da importância de Cristiano Ronaldo para este Manchester United, e aquele que foi o menino que há uns anos saiu do Sporting e foi para a Inglaterra, é agora uma espécie de pai para outros jogadores que estão neste Manchester United, mas não só, deve ter sido assim também no Real Madrid e obviamente também na Juventus. E quem nos confidencia isso é Diogo Dalot, tem estado em destaque na formação de Erik ten Hag e num rigoroso exclusivo da Eleven Portugal. Diogo Dalot fala da importância de Cristiano Ronaldo dentro do balneário, dentro do campo,
fora de campo, mas sobretudo naquilo que são os conselhos que CR7 dá aos jogadores mais jovens do Manchester United? Diria que acrescentou mais fora de campo do que dentro de campo. Ele é uma pessoa bastante parecida com... Ou melhor, eu é que sou parecido com ele, que ele é mais velho que eu. Em termos de motivacionais, em termos de perceber o que é que queremos individualmente, o que é que queremos cada um para si. E ele tem-me ajudado bastante nas experiências que teve, principalmente no futebol, fora do futebol também. É uma pessoa que gosta de ajudar e isso é bastante importante. E depois é uma pessoa que, quando gosta, vai até à morte. E isso é, sem dúvida, uma grande virtude que ele tem, que consegue ter essa capacidade de querer ajudar os outros, de partilhar as experiências que tem tido e que teve durante a sua carreira e a sua vida para ajudar os outros e sempre nessa função. E eu, tendo essa capacidade de conseguir absorver aquilo que eu acho que é o melhor para mim, acho que é uma boa simbiose ter um jogador e uma pessoa como ele por perto e que espero ter durante bastante tempo. Entrevista exclusiva a Diogo Dalot, vais poder vê-la na íntegra no domingo a partir das 7h30 da tarde, logo a seguir ao Premier 11. Ora, mas Diogo Dalot, nesta entrevista ao Pedro Filipe Maia, falou também sobre a chegada de Erik ten Hag ao Manchester United. Sim, acho que complementa bem com aquilo ou da maneira que eu gosto de ver o jogo. Um treinador muito objetivo, muito detalhado, presta muita atenção aos detalhes. Não só ofensivamente, mas defensivamente também. Um treinador muito proativo, quer jogadores proativos, sempre a pensar o jogo um bocadinho mais à frente do que o normal e principalmente estares apto para jogar em diferentes posições em certos momentos do jogo. Ou seja, muitas das vezes eu como lateral tenho que estar por dentro e saber aquilo que o médio tem que fazer num determinado momento do jogo, o médio lateral e vice-versa. Ou seja, tu conseguiste perceber aquilo que ele pede a cada posição no campo e essa versatilidade eu acho que é bom para nós, para evoluirmos. Dá também outros recursos aos jogadores para poder demonstrar ao treinador que temos essa capacidade e até agora acho que tem sido positivo e tem sido visível que podemos formar uma boa equipa e podemos jogar um futebol atrativo, que é isso que todos queremos. É a tal questão de dar tempo ao tempo. E já que falamos de Diogo Dalot e da importância que Dalot tem tido para esta equipa, Tomás, e tu estiveste a comentar, como é que é, Márcio? Esteve a comentar tão bem? Superiormente esse Há pouco ele disse narrar, mas narrar é mais que o Pedro Pinto. É mais que o Pedro Pinto. Esse Leicester, Manchester United, aos 70 minutos, 55 segundos, há um momento que demonstra a raça de Diogo Dalot. Já o tínhamos visto quando fez a assistência para Bruno Fernandes, mas há este momento, corte e depois, bora lá, malta, assim é que é aqui. Lisandro Martínez é um parceiro de festejos para este tipo de lances, porque é de facto um jogador que transporta a equipa para um patamar de competitividade. Dalot fez um excelente jogo, a meu ver um dos melhores pelo Man United desde que chegou ao clube. Não só pela solidez defensiva nos duelos com Harvey Barnes, que é um jogador bastante agressivo a procurar o desequilíbrio, mas também porque participa novamente no lance do gol do Man United. É ele quem descobre Bruno Fernandes mais à frente e depois o médio ofensivo lança Rashford no espaço central. Agora, Dalot tem aqui a oportunidade de se cimentar definitivamente neste 11 do Man United, porque é a primeira escolha, porque o concorrente é o Wan-Bissaka, que nunca deu muitas garantias, sobretudo do ponto de vista ofensivo. É um lateral que defende bem, mas não acrescenta muito no ataque. E por isso Dalot, sendo mais equilibrado, pode ter aqui a oportunidade de ganhar definitivamente o seu espaço no Man United e para elevar o nível. Agora, esta demonstração de confiança, de postura competitiva, é também muito aquilo que Ten Hag espera da equipa atualmente. Percebe-se isso? Mais do que fazer bonito, Ten Hag quer encontrar esta solidez, este espírito de grupo, para depois, mais à frente, tentar levar a equipa para outro patamar exibicional. E há também aquele famoso vamos de Bruno Fernandes no final do jogo. Tentar ser uma equipa, no verdadeiro sentido da palavra. Mas isso é verdade. Esta expressão
da Aloha é aquilo que todos os treinadores procuram que a equipa, em termos Ainda por cima, um coletivos, treinador que chegou agora. que a equipa, em termos consiga refletir todo esse tipo de manifestação. É aquela garra, é o querer. Ele ganhou isto com a Premiership. Portanto, esta capacidade de expressar-se desta forma, ele sabe que aquilo é muito importante não só para ele, em termos da forma do seu próprio jogo, mas também é importante para os adeptos, e é isto que um treinador procura em termos coletivos, é que toda a equipa esteja imbuída de um espírito como este. E olhando para a profundidade destes dois plantéis, quer do plantel do Manchester United, quer também do plantel do Arsenal, bom, uma coisa é certa, se o Manchester United vence este duelo, aproxima-se dos lugares do topo da tabela classificativa. E vencendo Liverpool e Arsenal, já começa ganha uma aqui a ser uma coisa diferente. Ganha uma pujança, claramente, que lhe dá estofo. Mas olhando para a profundidade destes dois plantéis, dá uma sensação que se calhar o Manchester United nesta altura poderá ter mais opções, sobretudo no meio campo, do que o próprio Arsenal. O Arsenal tem uma base muito jovem, ao contrário do Man United, que tentou também reforçar-se com alguns jogadores mais experientes. Agora, o Arsenal tem no banco jogadores como Nketiah, que, sem tirar, obviamente, valor ao jogador, mas é um pouco incógnita ainda, não é um jogador para dar garantias totais quando Gabriel Jesus não estiver disponível. Depois há outros jovens como Smith Rowe, como Sambi Lokonga, por exemplo, excelentes jogadores, muito talento, mas não quer dizer que no imediato, quando forem chamados a jogos de máxima exigência, possam dar uma resposta totalmente à altura dos titulares. Por isso é que o Arsenal, nesta altura, tem andado mais com 11 base. É certo, já houve opções de Arteta para descansar os titulares. Por exemplo, Partey não tem jogado, jogou El Neni e agora jogou Sambi Lokonga, que até fez um excelente jogo, o médio belga, mas não deixa de ser um jogador que não é necessariamente o número 6. O Arsenal até procurou uma alternativa. Falou-se de Douglas Luiz, do Aston Villa, falou-se também de Danilo, médio do Palmeiras. 3 propostas, alegadamente, foram rejeitadas. Exatamente, não chegou esse substituto direto de Tomás Partey e por isso Sambi Lokonga se calhar vai ter de dar uns passinhos à frente. Vamos ver se o jogador consegue corresponder. Depois, defensivamente, quando faltar Saliba, quando faltar também um jogador como Gabriel Magalhães, porque é um central do lado esquerdo, quando faltar Zinchenko, vamos ver se a segunda linha consegue dar uma resposta à altura, porque, por exemplo, Tierney não é nem de perto nem de longe um jogador para jogar por dentro, como faz Zinchenko, aparecendo muitas vezes no meio campo, como acontecia no Man City. Por isso é que o Abel também dizia o que é isto de começar bem ou começar mal a Premier League. É isto, é um campeonato tão disputado. E o Arsenal teve essa experiência na época passada. Sim, começou bem e depois até ao final... Começou mal, depois esteve bem e depois no final a coisa voltou a descambar ligeiramente. Vamos virar as nossas atenções para o campeão, Manchester City, que defronta o Aston Villa. A formação de Steven Gerrard, que precisa urgentemente de vencer. Ora, sobre este encontro falou Pep Guardiola, lançou o jogo e diz que há ligeiras afinações a fazer do lado dos Citizens. There is two aspects that we have to control definitely in the way we play, is the set pieces and the transitions. We could not do it against Newcastle with Saint-Maximin, and against Crystal Palace the set pieces. We are able to control these two aspects. That means we control the game. É preciso então melhorar, limar estas arestas da parte dos Citizens. No Aston Villa, muitas foram as aspirações ou os desejos que se foram colocando nesta formação de Steven Gerrard, que sabe, depois de ter defrontado o líder Arsenal, sabe que o calendário não é de todo favorável, ainda assim é preciso continuar a acreditar. Yeah, I think both players bring vital Premier League experience, international experience. They bring profile into the team and stature, which I think we need. And I'm hoping they bring a real positive energy that is needed at the moment. And hopefully they'll give the current group some help and support that's very much needed, especially if you look at our recent results. As palavras de Steven Gerrard, obviamente também a falar sobre o mercado. Será o jogo ideal para este Aston Villa finalmente se poder mostrar? Dá para ver as coisas das duas formas. Em primeiro lugar, é um jogo em que o City é totalmente favorito. Portanto, se o Aston Villa conseguir surpreender, é de facto uma oportunidade para dar o clique na temporada. Por outro lado, é um City altamente favorito, melhor equipa nesta altura, vem de uma excelente vitória sobre o Forest. Por isso, uma missão complicada para o Aston Villa de Gerrard, que de facto, tirando a vitória sobre o Everton, tem desiludido bastante neste início de Premier League. Aliás, é uma das desilusões maiores deste início de temporada.
Teve, de facto, a infelicidade com o Diego Carlos, o reforço para a temporada que se lesionou, mas depois jogadores como o Filipe Coutinho, como o Oli Watkins não estão a dar grandes garantias, porque a equipa coletivamente tem um futebol muito previsível, não consegue chegar às zonas de criação e de finalização com muita frequência, com muita qualidade, e isso está a retirar, de facto, o potencial para o Aston Villa lutar, quem sabe, ali pelo top 8 da Premier League. Nesta altura, a prioridade é outra, é conseguir bons resultados, é conseguir sair da zona de perigo e tentar, pelo menos, alguma estabilidade na temporada. E o que é que pode trazer, por exemplo, Dan Donker, esta formação de Steven Gerrard, do teu ponto de vista? Esta equipa do Aston Villa joga muitas vezes com um 4-3-1-2, ou seja, com o losango, para facilitarmos a coisa, com Filipe Coutinho nas costas dos avançados. Dan Donker é um médio que no Wolverhampton era muito polivalente. Pode jogar como médio interior. Talvez o Aston Villa esteja a contar com a saída de Douglas Luiz, se não for, não vai ser agora, mas pode ser talvez no próximo mercado. É um jogador muito cobiçado, que já manifestou o desejo de sair. Dan Donker é um jogador que pode ser esse médio interior, com disponibilidade para a pressão, mas também com algumas qualidades ao nível do passe, para dar mais opções a Steven Gerrard no centro do terreno. Agora, creio que os problemas deste Aston Villa são sobretudo ofensivos, mais do que defensivos. E este calendário, de facto, não é nada fácil. Depois de um jogo com o Arsenal, vem um jogo com o City. Do lado do City, Abel e Márcio, a pergunta que se faz é: Haaland é titular ou finalmente Pep Guardiola dá-lhe um bocadinho de descanso, até porque vem aí a Champions, a meio da semana? Não, eu acredito que não vai haver margem para fazer esse tipo de gestão. O Guardiola falou ali na questão do controle do jogo, que é uma das coisas que eles têm que tentar melhorar, que era o controle do jogo. E ao meu ver, ainda bem que o Bernardo Silva ficou no Manchester City, porque se há jogador efetivamente que define esses momentos em termos da relação da posse de bola e que tem que priorizar o jogo, é de facto o Bernardo Silva. Mas eu acredito que quando um avançado está a expressar uma qualidade em termos de eficácia a este nível, obviamente tem que estar no jogo. Tem que estar no jogo, tem que continuar a marcar, e vai ser um jogo extremamente difícil para o Aston Villa, porque estamos a falar neste momento da equipa que tem um caudal ofensivo e os níveis de eficácia mais elevados da Premier League, face à defesa que já concedeu mais golos. E, portanto, não é um cenário muito favorável para o Aston Villa, mesmo jogando em casa, que também tem uma atmosfera também muito particular. Márcio, há aqui um dado, Erling Haaland, já sabemos, é um homem que gosta de bater recordes, tornou-se no primeiro jogador a marcar 9 golos nos 5 primeiros jogos que fez na Premier League, e pode tornar-se, se este fim de semana fizer hat-trick, torna-se no primeiro jogador que nos seus... Também não peças muito. Não peças tanto ao rapaz. Não sei, mas se assim for, é possível, torna-se no primeiro jogador a marcar 3 hat-tricks em 3 jogos consecutivos na Premier League. Mas há lá também um tal Julián Álvarez. E que esteve muito bem. Gostei mais desta pergunta do que da primeira, quando disseste que Haaland, será que vai descansar? Porque eu meti-o a capitão neste fim de semana para a minha fantasy. Mas ainda nem ouviste as dicas do Tomás. Se sabes de alguma coisa, mas eu falo com o Tomás em particular. Se tu sabes de alguma coisa, diz-me. E depois, outra situação curiosa é quando nós vemos o Guardiola, que treina uma das melhores equipas do mundo, ali a alavancar várias situações que tem que melhorar, eu imagino os outros treinadores das outras equipas da Premier. Quer dizer, se a equipa dele tem que melhorar várias situações, imaginem o que é que os outros não pensam que têm que melhorar as suas equipas. Sobre este jogo, não especificamente sobre o Aston Villa ou sobre o Man City, há que recuperar o encontro entre Aston Villa e City da época passada, porque para mim teve um dos melhores momentos da Premier League, que foi a entrada de Jack Grealish em campo. Como se sabe, Jack Grealish, um homem da cidade, um homem do clube, que saiu para o Man City, e houve ali um misto de aplausos e assobios, mas depois todo o estádio começou a cantar um dos cânticos mais conhecidos, o Villa Till I Die, ou seja, Villa até à morte, quando o Jack Grealish subiu ao relevado. E esse foi de facto um momento apaixonante, porque o jogador saiu, o jogador que é publicamente adepto do Aston Villa. Vamos ver se vai entrar também neste encontro, porque será certamente um dos principais aliciantes para esta partida, o regresso mais um de Jack Grealish ao Villa Park. E já que falamos do Villa Park e daquilo que são as aspirações da formação de Steven Gerrard, que não tem tido um bom arranque de temporada, o Bernardo ajuda-nos aqui. Se Gerrard perder este sábado, torna-se o pior treinador da história do Aston Villa, isto estatisticamente falando. Vamos ver se torna ou não, estatisticamente falando, no pior treinador da história do Aston Villa. Para já, vamos virar as atenções para outro dos encontros deste fim de semana. Falamos do Tottenham-Fulham, a formação de Marco Silva e de João Palhinha diante da formação adversária do Sporting na Champions League. António Conte já deixou algumas
críticas àquilo que tem sido o rendimento da formação de Londres, mas também críticas que deixou em relação à arbitragem depois do último encontro. Já Marco Silva antevê um jogo difícil frente a este Tottenham e está também satisfeito com a chegada dos reforços. It's a good question, of course. It's a good question. They have some similarities, definitely. Kane is a top striker. Can score goals in many ways. Can link the game in a fantastic way as well. Can press well. He's a complete striker. He's a player that we have to be aware. We have to do our maximum to control him, but the main thing for us is to control them as a collective, because if you just put our focus in one player, will appear Son, will appear Kulusevski, will appear Richarlison, and some of the others, they will be around. And of course for us, the main thing is to try to control them as a collectively, of course, and be aware of some important details in individual aspect. Aspectos individuais que podem ser determinantes neste jogo do Fulham diante do Tottenham. Abel, daquilo que tens visto quer do Fulham, quer do Tottenham, pode ser um daqueles joguinhos bem equilibrados? Sim, embora eu acho que o Tottenham jogar em casa possivelmente irá ter uma relação de posse de bola maior, que é normal, em virtude daquilo que é a qualidade não só coletiva em relação ao Fulham, mas a equipa do Fulham tem expressado um futebol de grande personalidade, acima de tudo. E aí a destacar, obviamente, a integração do Palhinha nesta equipa, que parece que já joga há muitos anos. E, portanto, foi para um campeonato de acordo com aquilo que são as suas características. É um jogador pendular, é um pilar do meio-campo. E eu creio que algo que o Marco privilegia não só são os aspectos defensivos e a segurança da equipa, mas quando sai sempre com muito critério. Então eu acredito que do ponto de vista estratégico ele pode ter esse instinto de deixar que o Tottenham efetivamente tenha ascendência sobre a relação da posse de bola, mas depois ele tem ali 2-3 movimentações muito bem padronizadas e pode colpir o setor defensivo do Tottenham. Porque normalmente esta ascendência de levar os treinadores, nomeadamente até a colocar mais homens à frente, muitas vezes a relação no setor defensivo fica muitas vezes em igualdade numérica, e eu acho que o Fulham pode surpreender. Um Fulham que recebe reforços, sobretudo para a frente de ataque. Chegou Daniel James, chegou também Williams, chegou Vinícius. Marco Silva tinha sido claro, preciso de 3-4 jogadores. Eles aí estão. Daniel James é um empréstimo do Leeds, William também é um contrato de 1 ano. Vinícius, o que é que podem trazer estes jogadores a esta formação? Foi um excelente último dia de mercado. Para o Fulham tardou, mas lá chegaram os reforços. Daniel James é um jogador com provas dadas na Premier League e que pode dar ali muita explosão, muita vertigem em qualquer uma das alas. É um jogador que se adapta facilmente, quer ao lado direito, quer ao lado esquerdo. Vinícius, obviamente, o suplente direto de Mitrovic, um jogador um pouco diferente, não é tão forte no ar, mas é um jogador também explosivo, mais do que Mitrovic nesse sentido. Até porque Mitrovic também vai precisar descansar, Tomás. Completamente, Mitrovic tem sido incansável, até ajudando muito defensivamente. À frente, também, lá atrás. Mas é uma temporada muito longa, é uma temporada com muitos jogos acumulados e Mitrovic pode ter de ser gerido até para os jogos certos, porque há jogos em que o Fulham terá de, não digo assumir uma postura menos competitiva, mas reconhecer o poderio do adversário e se calhar escolher uma abordagem diferente. Este pode ser um deles, vamos ver se Marco Silva vai começar já a pensar nesse tipo de gestão agora que chegaram alguns jogadores. Talvez não seja ainda o momento, porque há aqui jogadores que são incógnitas, por exemplo William, que foi ao Brasil, mas agora volta à Premier League, é um jogador que se estiver ao melhor nível ainda terá qualquer coisa para dar. E depois Kurzawa, que se estiver focado é um potencial titular, agora também deixa algumas dúvidas nesse sentido. Sobre este jogo em específico, há curiosidade para perceber se Marco Silva vai promover algum ajuste estratégico, porque tem jogado em 4-4-2, sem bola, mas o Tottenham, como se sabe, joga com 3 centrais, 2 alas e 3 atacantes por dentro. E por isso Marco Silva pode tentar fazer alguma adaptação para tentar travar o jogo do Fulham. E uma dessas alterações que pode acontecer também do lado do Tottenham, Márcio, tem-se falado muito sobre o rendimento de Son. Será que é desta? E António Conta já tinha levantado um pouco a ponta do véu, que é um dia destes o Richarlison vai ter de ser titular. Será que é este o jogo em que Richarlison é titular e senta Son para deixá-lo também respirar um bocadinho
É uma hipótese, não acredito. É uma hipótese, ainda não acredito nessa solução, até porque o Tottenham, apesar de não joga um futebol do Conte, não é um futebol pragmático. Eu acho que Son tem cumprido, não tem os registros a nível de golos e assistências, mas o seu papel, principalmente a fechar espaços na ocupação dos mesmos a nível defensivo, ele tem cumprido. Depois para a frente há jogos, e eu já fiz 2 jogos do Tottenham, salvo erro, que não lhe saem, não lhe estão a sair, mas ainda assim cumpre. E eu acho que tem um crédito, tem confiança do treinador, apesar do bom momento que Richarlison vive, principalmente a sair do banco, pode ainda manter a titularidade. E depois também por isto que acabei de dizer, Richarlison tem acrescentado muito a partir do banco. É uma solução muito válida. E os treinadores às vezes olham para as equipas também assim. Começar com estes, sabendo que tenho aqui 2 ou 3 jogadores que me podem ajudar em certos momentos da partida. Tottenham-Fulham, um dos encontros então desta 6ª jornada. O outro coloca frente a frente o Wolverhampton com o Southampton. A equipa de Bruno Lage ainda não venceu esta temporada na Premier League. Mas Bruno Lage recorre à estatística e à história dos últimos 4 ou 5 anos do Wolverhampton para se explicar sobre este arranque de campeonato dos Wolves. Chris, if you allow me, I will do a question to you. I don't know if you know the answer, but we are Wolves after they come to the Premier League, so it's the 4-5 season, right? How many games Wolves in the last 5 years won in August? Pass, you tell me. No, you're gonna search, do your research, and after you tell me. I remember covering Wolves. How many? Very much. I will tell. Liam on that one. Liam, you know? Not many. Zero. Not many. Zero. You know? Zero. Yeah, none. In the last five years, we didn't win any game in August. With 3 years with Nuno, right? And now 2 Augusts with me. So that's the kind of things that we need to. That's why, like Chris, that's why I said to you, no, I'm being saying about what is the perfect world. The perfect world that we start the preseason with this squad that we have now, and we have time to work. But look, when I ask time, it's not about me. It's about the players coming and to work with their teammates and to adapt to the club, and especially to a different country, and especially to the Premier League. E precisa urgentemente de marcar e de vencer a formação de Bruno Lage. O mercado está fechado, já dá para começar a trabalhar com tranquilidade, digamos assim, Abel? Sim, sem dúvida, para todos os treinadores a tranquilidade é muito importante. E depois esta questão do lado estatístico de voltarmos a alguns anos atrás para fazer uma nota comparativa com aquilo que é o presente, não se justifica, não é? Porque se a equipa não começou bem, aquilo que há a fazer é centrar os jogadores, tentar focar, tentar melhorar os processos que são identificáveis e obviamente voltar àquele registro vencedor, porque o Wolverhampton também já o conseguiu fazer. O ano passado teve uma fase de vitórias tremenda e portanto eu creio que vai dar a volta ao contexto. Obviamente que nós desejamos isso pela natureza obviamente deste projeto, que acaba por ser um projeto com uma identidade muito própria. A equipa que joga com mais portugueses num contexto internacional. E, portanto, e nesse sentido, a qualidade individual e a coletiva e também do ponto de vista técnico é notável, e não tenho dúvidas que vão dar a volta a esse contexto. Mas não se justifica fazer comparações com aquilo que é o passado. Márcio, sobretudo, é preciso afinar a finalização. Sim, tem sido o calcanhar daqueles, o tendão daqueles desta equipa. Só tem 2 marcados, só tem 2 golos marcados. 2 marcados em 5 jornadas, não é condizente também com aquilo que queria, porque este Wolverhampton cria situações para finalizar, depois peca no último terço por a definição, quer no passe, quer mesmo na finalização. Não tem sido feliz algumas vezes, outras vezes não tem sido competente, e é isso que tem castigado muito o Wolverhampton. E a situação da estatística, eu dizia aqui meio a brincar, meio a sério, que é, se sabe que o Wolverhampton em agosto
tem dificuldade para ganhar, começa o campeonato em setembro. É adiar os jogos de agosto, começam em setembro e já podem ganhar, porque os jogadores precisam de adaptação. Obviamente que isso não funciona assim. Estou como disse o Abel e bem, é procurar soluções e treinar a equipa de forma a que os processos sejam cimentados e corram melhor. É um dos 6 jogos para acompanhar este sábado a partir das 3 da tarde nos canais Eleven, nos 10 canais de Eleven. Como sabes, a Eleven tem também à tua disposição 4 canais extra, são os Eleven Extra, procura na box do teu operador ou em elevensports.pt os acessos a essas transmissões. Em elevensports.pt tens logo abaixo... Este é o melhor fim de semana de todos. Este é um fim de semana. Aqui está a fazer buffering porque estamos à espera de perceber quanto tempo falta para começar, por exemplo, este Leverkusen-Friburgo. Ora, estamos mesmo a chegar ao final deste programa. Nada melhor do que ir ao consultório do, permita-me, Sr. Tomás, do Dr. Tomás. Já não é só o Márcio. Já temos separadora do... Ainda não. Mas vamos fazer. E do Crazy... Consultório do Tomás. Pronto. Podíamos cantar. Ficou? Fazíamos nós os dois. Então, Márcio, vamos a isto? Vamos. 3, 2, 1. Consultório do Tomás. Assim é muita responsabilidade. Bem, acho que há aqui 2 jogos que podem ser interessantes para a aposta. O primeiro é o do Brighton contra o Leicester. Para a aposta na Fantasy. Sim, obviamente, para a aposta na Fantasy. O Brighton perdeu com o Fulham, mas a jogar em casa tem tido um registro impecável. E chamo a atenção novamente para Trossard, que é um jogador que joga sobre o lado esquerdo, sendo destro e que produz facilmente golos e assistências. E vou ter de dizer também o nome de Pascal Gross, que começou a época com tudo, joga por trás do avançado e por isso tem também muita chegada à finalização. Pode ser um nome interessante, já que o Leicester, como se sabe, está com muitas dificuldades para vencer. O Tottenham também me parece uma equipa quase inevitável nesta jornada, recebendo o Fulham. Há jogadores como Perisic, como Kulusevski, nem falando sequer de Harry Kane. E depois também o Newcastle Crystal Palace. O Newcastle tem complicado muito a vida às grandes equipas do futebol inglês e jogando em casa com o Palace pode voltar aqui a ter alguma capacidade de tirar partido do poder de fogo no ataque. Por isso, Isaac parece-me um nome que tem de começar a entrar forçosamente nas opções, bem como outros jogadores. Bruno Guimarães estando recuperado, é um jogador que consegue produzir, Trippier na bola parada. E claro, um nome como Saint-Maximin começou a temporada em grande e se estiver recuperado também e apto para o jogo, facilmente encontrar alguma solução para assistir ao mercado. Quantos pontos fizeste? Na última jornada foi melhor, 70 e muitos, 80. 70 e muitos. Estás longe daqueles que são os vencedores da jornada 5 da Fantasy Premier League em Portugal. Já sabes que basta registares a tua equipa e designares Portugal como o teu país de registro e estás automaticamente dentro da Liga da Eleven. Ora, os 2 melhores da jornada 5 são o Samuel Viana e também o André Rodrigues Barbosa, que agora ficam habilitados a um excelente prémio da Eleven. Mas há mais. Há também o melhor do mês de agosto, foi o Salvador Correia. Parabéns ao Salvador. Foi ele o jogador que mais pontuou no mês de agosto da Fantasy Premier League. Resta-me agradecer, Abel, a tua presença. Queres arriscar num resultado para esse derby de Merseyside? Não vou arriscar. Estava amanhã ainda em Inglaterra só a dizer para o Abel Xavier, torce por este ou por aquele. No final do mês tenho que ir lá e depois passava mal. Pode apostar no empate. Não vou arriscar. Vai ser um grande jogo, sem dúvida alguma. É um dos jogos que vais poder acompanhar este fim de semana nos teus canais Eleven. Toda a Premier League só podes ver aqui em direto e em exclusivo na Eleven. Mas não é só a Premier League, já que na próxima semana temos também Champions League. Este fim de semana temos La Liga, Bundesliga, Liga 1 e tantas outras competições. Foi um gosto ter estado na tua companhia, já sabes, ao longo do fim de semana, sempre a via aberta através da nossa hashtag em Premier Eleven. Um abraço, excelente fim de semana do Comando da Mão.